noite, a graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Muito bom, estou aqui de volta. Tinha 2 semanas que eu não aparecia por aqui. Estava onde? Estava em Natal. Tava aí. Mamãe convidou, mamãe disse vamos, eu disse bora. Aliás, antes de tudo, quero mandar um abraço bem apertado. O Senhor se agrada do seu povo e da salvação adorna os humildes. Exultem de glória os santos no seu leito, contém de júbilo. Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus, nas suas mãos espadas de 2 gumes. Amém? Só por aqui. Antes de nós falarmos e entrarmos no tema, nas questões, eu só quero falar algo para você, que é algo que o Senhor tem falado comigo durante esses últimos dias. Independente, eu fiz até um vídeo essa semana, independente de como você esteja aí, como esteja a sua saúde mental, sua saúde física, os problemas que você talvez esteja enfrentando, independente, louve ao Senhor. Porque o Senhor é digno de louvor, porque Ele nos criou para isso. Então, seja até em momentos de alegria, de abundância, porque às vezes a gente fala assim, eu estou na dificuldade tão grande, eu estou passando uma luta tão grande que eu não tenho forças para louvar ao Senhor. Mas quando a gente também está passando lá, esquece totalmente. No monte, sabe? Quando a nossa vida também está lá nas alturas, a gente também às vezes esquece de louvar ao Senhor. Então, independente de como esteja a sua vida neste momento, não se esqueça de uma coisa: louve ao Senhor. Porque a nossa vida, de uma forma geral, precisa ser um louvor ao Senhor. É um louvor santo, né? Isso é real. Mas bora lá. Nossa, exemplos de levita, meu Deus, vários, mas eu continuo com Davi, não sei porquê. Davi. Eu tenho foi bom. Pra caramba, né? Eu tenho uma queda para falar sobre Davi durante muito tempo da minha vida cristã, mais no início. Eu não entendia bolhufas quando o pastor falava assim, nossa, Davi, o homem segundo o coração de Deus. Aí eu, curiosa que sou, porque até hoje eu anoto as coisas que eu não entendo, sabe, assim, durante um culto, eu levava um caderninho e uma caneta. Então, fui pesquisar sobre Davi a primeira vez que eu ouvi isso, né? Fui aprender sobre a vida e obra de Davi e fiquei absurdada, como diz uma amiga minha, como que um homem pode ter um coração segundo de Deus. Parece inacreditável, né? Daquela forma, né? Mas depois, com a maturidade, vivendo, porque certas coisas a gente só aprende vivendo, passei a entender mais. Mas vamos lá. Bora começar? Vamos lá. Vocês querem falar alguma coisa antes? Tipo assim, sei lá, beber uma água, assim, por exemplo? Não, vamos olhar o vídeo de novo. Por que não? Vocês viram que eu fiquei aqui do lado ao contrário hoje, né? Até pra me escorar aqui um pouquinho, que não tá fácil não. Mas bora lá. Quais seriam as propriedades do louvor? O louvor tem propriedades? Quais seriam elas? Sim. Assim, o louvor ele tem Enquanto de fato... você fala, eu vou abrindo aqui ao vivo. Sim. Pra ver acompanhando. Sim. É. O louvor, assim, de fato, ele tem as suas propriedades. A primeira delas é quem está louvando. Segunda delas, para quem está louvando. E a terceira dela, a intenção do coração. É uma das principais propriedades que existe no louvor. Por quê? Assim, a gente confunde, a gente pega tudo que envolve, Louvor. assim, toda canção que envolve Deus a gente chama de louvor. Mas nem todos são. Isso é real. Acaba generalizando. Né? Isso mesmo. A gente acaba generalizando tudo. Mas não é porque exatamente fala de Deus, você pode falar de uma letra romântica, colocou Deus ali no meio, mas não necessariamente é um louvor. Ou seja, é um louvor que quando a gente fala de louvor, a gente fala assim de canções que daria para poder trazer em um culto. Quando a gente fala de louvor, a gente
propício ali. Isso, A igreja, né, no caso. isso mesmo. No caso, a gente pode dizer então que a gente tem tipos de louvor, assim, tipo, ou não. A gente tem a música gospel, que aí eu posso, por exemplo, eu por exemplo, descobri há pouco, olha só, que tem forró gospel, eu gostei. Não é que a pessoa faça, é que assim, ela já pega os louvores, tipo, Nascer Praise, um louvor pronto, ela vai lá e coloca em ritmo de forró. Isso pra você colocar no carro dirigindo, ó, é uma maravilha. Então assim, talvez, este louvor que eu coloque no carro, né, no momento ali de descontração, mas que eu também não deixo de estar louvando a Deus, talvez ele não seja propício para o altar, ou seria dizer que um louvor que eu louve no meu carro não pode ser louvado no altar, assim. Não, tem essa diferença sim, porque hoje, digamos assim, não o louvor em si, mas a música cristã, a música gospel, é separada, assim, é difícil falar música, né? A gente fala louvor, mas na verdade é música. Na verdade é música. É que na verdade, assim, ó, tem as músicas que são evangelísticas, né? Tem as que são... Porque na igreja a gente louva o Senhor, costuma louvar o Senhor aonde? No culto? No altar. O altar hoje é o quê? O santuário. Então é o santo dos santos. Se você partir desse princípio que antigamente, se você subisse em pecado no santo dos santos, tu não sairia de lá. Verdade? Então assim, se você pegar por aí, não é qualquer coisa que você pode levar. Não menosprezando, sim, mas assim, sim, tem que se tomar o cuidado de que tipo de louvor você está levando. Vou pegar um gancho nisso que você falou da questão de pegar outro ritmo diferente. Temos problemas aqui no bastidores, irmãos. Pegar esse gancho que você falou de pegar outro ritmo, isso. Queria perguntar pra vocês aqui agora, se vocês concordam em as pessoas pegarem uma música do mundo, tirarem a letra, ficarem só com a melodia e colocar uma letra supostamente gospel. Entendi. Pegar a música. Isso, pegar uma música que é do porque mundo, pega só a melodia. Eu não estudei música, mas assim, pelo pouco que eu sei, me corrija se eu estiver errado, a música é a melodia, não é? Sim. Não é? Sim. Não sei, gente, agora vocês me pegaram. É totalmente errado, é totalmente errado. Você é errado, Douglas? Sim, por quê? Porque toda música, quando ela é criada, ela tem uma consagração, né? Ela tem uma consagração em si. Um exemplo, eu vou dar um exemplo. Para as pessoas que é da Umbanda, do Candomblé, Espiritismo, enfim. Quando eles estão lá, batendo o batuque, para descer o Exu, sei lá, Zé Pilintra, para descer a entidade, sei lá, Maria alguma coisa. Sim. Não desce outro. Só desce ela. Porque porque aquele louvor está sendo somente para ela. Aí quando você toca... E eu ganhei o CD, porque era da igreja, crente, entendeu? Levei o CD, meninas, eu era jovem. Porque que tudo que é imaturo a gente joga pro jovem, mas eu era jovem. Levei o CD, coloquei, menina, na hora que eu coloquei o pastor fez uma cara e mandou eu tirar. Eu achei aquilo um absurdo, eu falei, pastor, mas é cristão, é da igreja. Depois que você vai amadurecendo, você vai vendo, entendeu? Que as coisas não são assim. A gente não pode pegar qualquer louvor, qualquer coisa e botar no santuário. Até porque essa questão de você pegar o ritmo de uma música, tirar a letra, que é a música do mundo, e pôr uma letra supostamente gospel ou pra Deus, quando você ouve, você não vai gravar a letra que a pessoa colocou, você vai pensar na música do mundo. Exatamente. É automático. automático. Até porque, tipo, normalmente as pessoas a gente grava na cabeça músicas que são ruins. Mas não é. É incrível como gruda na cabeça essas músicas. E aí, tipo, a pessoa vai lá, pega o ritmo, põe só uma letra diferente, mas você vai lembrar da letra antiga, não tem como. Tem jeito. Bom, seja bem-vinda, tia Diana, Deus abençoe. O André Felipe e a Rafa que está assistindo, tem mais algumas pessoas que já passaram, não deu para eu ver. Nós tivemos problemas no YouTube, gente. Estamos tendo problemas no YouTube, então não está sendo transmitido por lá. Mas após o final da live, as meninas vão jogar o vídeo lá. Então faça uma pergunta aí, se ainda tiver. Ou pelo
encheu de perguntas logo cedo, não foi? Até já mandei pro Douglas pra ele ir pensando que surpresa. Tá. Tem as propriedades do louvor. Se o louvor tem propriedades, eu acho que até a sua resposta já responde essa segunda minha aqui. Por que hoje nós não vemos a manifestação de milagres no momento do culto? Ou seja, no momento que esse louvor está sendo entoado no culto. Por que eu falo no culto? Porque entende-se, né? A gente acredita, sim, é uma crença nossa e acredito que seja verdade. Sim. Que a gente se reúne na casa do Pai para congregar, para ter comunhão com os irmãos, para todos juntos na unidade louvar ao Senhor. Sim. Quando esse louvor é verdadeiro, quando ele é sincero, quando ele é na essência, automaticamente isso é uma coisa que, desculpa a comparação, me perdoe se chocar, mas da mesma forma que se você for na Umbanda, como o Douglas falou, e cantar aquela música endereçada a certa entidade, ela vem. Se você, com o seu coração limpo, né, com a sua essência e sinceridade, vier na casa do Pai, o adorar, louvar a Ele, na hora Ele também vem. Na hora Ele vem, na hora o Espírito Santo vem. E é humanamente, assim, inacreditável Deus estar num lugar e não acontecer manifestações. Eu, quer dizer, não consigo crer. E por que não é que não aconteça? Acontece. Mas por que não é algo que não acontece mais rotineiramente? Tipo assim, por exemplo, às vezes eu já vivi situações assim de ter aquele louvorzão, vamos dizer, aquele evento, aquele louvorzão, e as pessoas serem impactadas na hora do louvor, e você vê ali a manifestação de Deus, mas no dia seguinte, no culto seguinte, talvez às vezes o mesmo louvor, mas não aconteceu como antes. Por que será que isso acontece? Olha, eu posso dizer em duas categorias. Louvor como banda, né? Louvor como banda e louvor no quesito igreja, né? Quando tem todo aquele movimento, aquela concordância. Primeiro, a Bíblia diz assim que o Espírito de Deus habita, ele não passeia, ele habita onde há concordância. Então, assim, como banda, se não tem concordância entre a banda, entre quem canta e quem toca, Deus jamais se vai se manifestar ali, né? E o segundo, a palavra de Deus, ela revela quem você é. Quando você lê, quando você estuda a palavra, cada vez que você se aprofunda nela, ela revela mais de você. A partir de quando a palavra revela quem você é, aí sim Deus pode fazer alguma coisa. Por quê? O louvor por si só, ele generaliza, mas agora fazendo uma separação, o louvor, ele é algo espiritual, é 100% espiritual. 100% espiritual. Sim. Então, vamos lá, você lê Bíblia, você tem período de oração, você tem período de leitura bíblica, esse músico, né? Essa pessoa que está cantando. A palavra revelou quem ela é. A partir do momento que a palavra revelou quem ela é e ela vai trazer um louvor na igreja, a primeira coisa que Deus analisa não é o louvor, é a pessoa. Porque a palavra revela quem você é. É forte. Deus não vai olhar para aquele louvor bonito, para aquele arranjo bacana, ele vai olhar primeiro para você. Depois ele vai olhar aquilo que... Porque o louvor nosso para Deus é como uma oferta. Né? É a mesma coisa, não tem separação, é a mesma coisa. Então, quando você está trazendo aquele louvor, primeiramente Deus ele vai analisar você, depois o louvor que você trouxe, depois a canção que você trouxe. E é aqui que a gente consegue ver muitas das vezes onde Deus poderia trabalhar e não trabalha. Você até vê, canta bem, toca bem, ficou top, ficou bacana, mas por que não subiu? Entende? Porque a pessoa, só para poder finalizar, porque Deus ele analisou primeiro a pessoa. Tá vendo? Tem muitos que eu conheço que toca bem, canta bem, mas faz para se sentir o cara. Não porque realmente a pessoa é aquilo. Eu já vi pessoas que na igreja, nossa, canta, toca, mas fora da igreja bebe, fuma, faz isso, faz aquilo, mas dentro da igreja é um santo.
E aí, agora no quesito músico, eu vou mais profundo ainda, né? O texto diz que Davi, quando ele tocava a sua harpa, o espírito imundo que existia na vida de Saul, ele fugia. Enviado pelo próprio Deus, sempre bom lembrar. Sempre bom lembrar. Detalhe. Esse espírito fugia, ele saía dali. E aí vem a questão, porque o louvor, ele primeiramente ele tem a ver comigo. E aí depois esse louvor é apresentado a Deus. Olha só a questão. Apesar de estar na congregação e de estar todos juntos louvando, o louvor na verdade é individual. Sim. Por que primeiramente Deus analisa você? Porque quando Davi tocava, não era o som da harpa que expulsava aquele espírito imundo. Mas quando Davi tocava, a Bíblia coloca Davi como tangedor, né? Ela coloca os músicos, os que tocavam, como tangedor. O que é tanger? Não é o som do instrumento. Não é o som. Você e o seu instrumento se tornam um só. Você toca um instrumento. É totalmente ao contrário. É totalmente ao contrário do que a gente acha. Dá volume. Não, mas não é isso. É aqui dentro. Aquilo que você transparece no instrumento. Por isso que o instrumento se torna uma arma. É uma junção. Isso Entendeu? mesmo. O que você é, a sua essência passa por aquele instrumento. Isso mesmo. Então não é o som do instrumento, é o que você é. Na verdade, é a oferta que você está entregando. Até porque todos sabemos que os levitas são um canal de bênção para a igreja. Então, se o canal está com algum problema, não vai passar. Não passa. Não vai passar. Tanto é que, eu antes de tocar, eu sempre oro a Deus e falo assim: Deus, toque em mim primeiro. Sim. Toque em mim para depois você tocar a igreja. Porque se eu não estiver bem, o que o pessoal vai sentir? E às vezes acontece, Nathalie, eu particularmente já presenciei, e aí você pode dizer assim: nossa, pastora, você está julgando. Não julgue, não, irmãos. O manifestado do Espírito é nítido e a Bíblia diz: provai os Espíritos. Então, se você não tiver discernimento na casa do Pai para provar os Espíritos, ferrou. Olha só uma coisa interessante. Não, deixa eu concluir. Então, eu já vi ao contrário também. Eu já vi, a igreja adorar ao Senhor e de fato ser tocada e Deus agir através daquele louvor na vida daquela pessoa e até também impactar o seu irmão do lado e vice-versa, e o próprio levita tá lá morto, tô aqui cantando, estou fazendo aqui, acontece também, perdão. É aquela questão assim, a gente sabe que o louvor também é usado como um instrumento, como uma arma. Sim. O louvor também é uma arma de guerra. Então por isso que você e seu instrumento, no quesito músico, por isso que você tocando, o instrumento se torna um só. Né? Por isso que o louvor primeiro se revela. Por isso que o importante o mais importante é que você esteja ali de coração limpo, íntegro, para quando você toca o seu instrumento. É a mesma coisa uma arma. Não é a arma que usa você, é você que usa a arma. Exato. Né? Então, por isso que é muito importante. Eu já vi músico, toca bem, canta bem, é isso, aquilo, outro, acontece mesmo. Faz, a igreja não conhece Bíblia, não lê Bíblia, tem namoros profanos, tem uma vida totalmente profana fora disso. Entende? É forte, amigos, é forte. Bem-vindo, Pastor Elson. Pastor Elson é uma benção. Elson daí. Pastor Elson, a gente precisa fazer um Bíblia em questão juntos, hein, meu Já fica o convite, né? Em nome de Jesus aqui ao vivo. Seja bem-vinda, a Adriana também, em nome de Jesus. Antes de partirmos para essa, eu queria só, talvez eu deixasse até essa por última, mas vamos falar logo. O que é preciso, na verdade, assim, existe uma receita, vamos dizer assim, existe uma fórmula, existe um caminho. O que é preciso para uma pessoa se tornar um levita no sentido de, não levita no sentido de cantar, mas este levita que você definiu aí, um canal de bênção, um instrumento de verdade. E vou além. Este levita, provavelmente ele também já possa ter nascido com esse chamado, provavelmente.
Mas ele pode perder isso no caminhar da vida, ele pode ser tipo um levita, um instrumento abençoado por Deus e no caminhar se perder e deixar de ser? Pode falar. Quer falar? Acho que sim. Sim, é possível a pessoa ter esse chamado, mas no decorrer do caminho ela não encontrar ou encontrar e acabar se perdendo. Porque querendo ou não, Deus dá o chamado pra gente. Mas ele dá o livre-arbítrio da gente escolher se vai querer exercer esse chamado ou não. Então, mas eu já ouvi gente dizer que quem tem chamado acabou. Não perde. Chamado vive a vida toda, assim, tipo. Eu já ouvi dizer, né? Já vi pastores, inclusive, dizer assim, que chamado você não perde. Você nasceu com aquilo, você vai morrer com ele. Mas se você. A nossa convidada falou nos bastidores que chamado não perde. Por isso que eu tô Nós temos a Bianca aqui nos bastidores. Mas, partindo do princípio também de que do que a Nathalie falou, eu também já encontrei muitos levitas aí perdidos, entende? Longe do seu chamado, assim. Sim, acho que o chamado em si, a pessoa vai ter. Porque foi Deus que deu. Deus deu, tá dado. E o caminho de Deus Deus quer que a pessoa encontre o chamado dela. E ele vai fazer com que ele encontre. Mas a gente tem esse livre-arbítrio de falar, escolha, né? Quero ou não quero? Ah, não quero, então não vou fazer. Tem até um louvor que se eu não me engano, me perdoe, não sei se é da Fernanda Brum, antiguinho, que ela fala Perdidos na Casa do Pai, ou é da Eixla. É uma desse pessoal aí, Essa galera aí. Eu não lembro, não. Que retrata justamente isso, que às vezes você não precisa estar longe. Que nem tem o projeto Anjos da Madrugada que eu citei aqui na primeira missão, o programa de missão com o Elias. E você quer ver lugar de pessoas que eram pastores, que eram a gente fala assim, são, mas que não estão... Que não exercem mais. Pastores, levitas, obreiros, diáconos, na Praça da Sé, morando na rua, viciados, entendeu? Sabe o que é? Eu entendo assim, eu fazendo uma analogia do chamado, na mesma questão de quem troca a bênção que Deus tem para ela por um prato de lentilha. A promessa sempre vai estar na vida dela. Existe. Sempre vai estar. Sempre. Porque Deus ele não quebra princípios, isso é real. Se Deus não volta atrás. Não volta. Se ele tem uma promessa na sua vida, para te usar no louvor, na palavra, enfim, em qualquer ministério ao qual você se encaixe. Porque tem isso, tem pessoas que quer entrar onde ela não se encaixa. Tem pessoas que ela tem o ministério da palavra e ela quer cantar. Amigo, faz aquilo que Deus designou a você. Exato. Não vai dar certo, porque se eu sei o meu chamado. Se eu quero exercer outra coisa, eu tô tomando o lugar de alguém. Exato. E esse é o problema, porque eu me torno uma pessoa egoísta. E não se encaixa, né? Eu posso até fazer, mas eu não faria tão bem quanto a pessoa certa. Exato. Isso é real. Mas eu entendo assim. Então, até mesmo voltando. Deus ele não quebra princípios. Né? Ele designou você para isso, ele não tira. Isso é real. Ele não tira. Mas também tem aquela questão. A pessoa ela troca. Ela troca. Quantos artistas que começaram na igreja e hoje está tocando no mundo? Sim. A pessoa ela era tão talentosa quando era da igreja e tão talentosa quando está lá no mundo. Não é que ela é mais talentosa porque agora está fora da igreja. Não, é a mesma coisa. Se ela não tivesse quebrado, porque Deus não quebra princípios, nós que quebramos. Se ela não tivesse quebrado princípios e ela tivesse ainda na igreja, Deus estaria usando ela da mesma forma. Ela estaria sendo uma pessoa talentosa da mesma forma. Então eu acredito, é por isso que muitas das vezes eu já cheguei ali também, na Praça da Sé, já conheci músicos ali, nossa, 5 anos estudando piano. E, tipo, jogado por causa de um crack, jogado no lixo. Tá entendendo? A pessoa que joga fora. Por causa de uma escolha, né? Isso é real. Mas o caminho para eu não sair assim, qual o caminho para me tornar esse instrumento? Qual o caminho para me tornar um Davi nessa excelência? Assim? Então, existe um contexto muito bacana, que o primeiro de tudo, que eu acredito que isso é para tudo na vida, é uma dedicação. Dedicação. E a primeira coisa de tudo é dedicação. Porque assim, se você for analisar no livro de Números,
Números, capítulo 1, do versículo 50 em diante. Vai começar a falar do ministério dos levitas. Primeira coisa, se você começa um ministério sacerdotal, um ministério de levita, no quesito de tocar, de cantar na igreja, esperando fama, você já tá no caminho errado. Tá errado, né? Esperando qualquer recompensa humana, você já está errado. Porque o levita em si só, ele foi separado por Deus, a herança do levita é Deus. Não tem para onde correr. Não é à toa que o levita, ele cuidava do templo, né? Então a dedicação é a primeira coisa. Ele limpava toda a Tudo. sujeira dos sacrifícios da O oferta. propiciatório da pia, ele cuidava de tudo. Toda a limpeza do templo ele cuidava. Só que aí também tem a questão. Eu sei que tem pessoas hoje que são dedicadas, são músicos dedicados. Ele conhece o seu instrumento dos avessos. Mas tem pessoas, é que assim, para tudo, hoje, para nós, tem que ter tudo um equilíbrio. Porque hoje, o quesito levita de antigamente era uma coisa. Sim. O quesito levita de hoje é totalmente outro. Hoje, assim, a pessoa canta, é levita. A pessoa toca, é levita. É uma de dizer que ela faz parte da parte musical da igreja. Tá no altar? A gente tem essa... O que não tem nada a ver, né, Douglas? Não. O fato de eu... Me corrija, você que é um levita. O fato, por exemplo, de eu cantar bem, eu saber tocar instrumento, isso não faz um levita. Não. Nem por chamado, nem por dom, nem por nada. Não faz a pessoa Às levita. vezes eu só sei cantar, gente, mais nada. Não é verdade? É verdade. O caminho, acredito que o caminho seja o que você falou para tudo. Primeiro, dedicação, Equilíbrio. equilíbrio, isso é para a vida inteira, em todas as áreas da sua vida. Obediência também. E obediência é fundamental. Sempre. Fundamental. Então, na verdade, são princípios que você não pode quebrar nenhum deles, que andam juntos. Sabe uma coisa que eu tava analisando? Eu tava até comentando com a minha esposa em casa. Nos dias de hoje é um pouco mais difícil você conseguir ver mesmo. Aquele mover. Às vezes você vem todo dedicado pro culto. Você prepara aquele louvor, o melhor louvor, você ensaiou, você preparou tudo, aí você trouxe aí, no momento do louvor você não vê nada. A igreja não veio junto, não chegou, aí você fica triste. Sabe? Gente, a gente que é ministro, a gente Dá o máximo ali. sabe por quê? É porque até mesmo palavra, a gente prepara aquela mensagem e tal, e traz, a igreja tá ali, amém. A gente se entristece, mas aí, olha como é que Deus é maravilhoso. Olha como é que Deus é maravilhoso. Uma vez lá na igreja, eu trouxe o louvor, eu trouxe o louvor, né? Eu ministrei o louvor, e eu preparei o meu melhor louvor, aqueci a voz, cheguei cedo, preparei tudo. Chegou no dia, na hora do louvor, no último louvor que eu vi um pouquinho de faísca. Aí eu fiquei triste, de verdade eu fiquei triste. Falei, nossa Senhor, eu preparei os músicos aqui, eu adiantei eles, tá todo mundo, por que não? Eu não vi. Porque a gente espera que a igreja sai, salta, sapateia, aquela coisa toda. Olha só que coisa. O Espírito de Deus ele falou no meu coração. Falou assim pra mim. Fica em paz, porque eu conheço você. Tipo, veio assim um conforto tão grande assim, ou seja, porque querendo ou não, é algo individual. Sim. Por mais que você prepare no coletivo, Sim, mas a não. entrega é individual. Sem dúvida. É muito bom. Aí até mesmo para poder entrar nesse contraponto, porque nós não vemos hoje tudo isso. É meio é meio que ruim em partes pelo ponto. Ó, você que é músico, toca na igreja e trabalha fora. Você levanta 4 da manhã, 5 da manhã, 6 da manhã. Você vai para o seu serviço, você passa aquele estresse no seu serviço, passa aquele estresse com o seu chefe, você passa aquele estresse no trânsito, aí você já vem correndo pro culto. Você vai com a cabeça em outro mundo ainda. Diferentemente do levita antigo. Diferente do levita, antigamente, Asaf, por exemplo, Que vivia na igreja. Asaf, dentre outros levitas, que vivia só nisso, diferente de hoje, talvez. Se você tivesse... Eu pego, por exemplo, hoje, um músico da Igreja Universal. O músico da Igreja Universal, ele tem um salário e ele vive só para aquilo. Só pra quê?
E eu acho isso muito bacana, eu acho isso Deveria muito ser lindo. assim. Então, todo culto que você for na Universal, na hora que for louvar, tem que descer. Não tem. Se não descer, tem algo errado, porque o cara tá separado só pra isso. Mas sim, concordo. Mas aí você já não coloca numa coisa assim também meio que tipo obrigatório, pobre, só porque ele também Não. vive pra isso, ele tem que fazer Não, isso. é E se ele a não tiver um consequência. dia bom? Não, é a consequência. É a consequência. Até se você tiver no dia bom e for É igual louvar, a mãe fala pro filho assim, né? O filho, tipo assim, um exemplo. Não passou. Como assim não passou? Você só estuda. é tipo Como isso. é que você não passou? Não Não vai é ser meio que obrigação. essa cobrança assim também? Eu acredito Sei lá. que não, acredito que não. Porque a pessoa está separada só para isso. Porque, querendo ou não, é a consequência. Porque é a consequência. Você tá se dedicando só para isso. Você tá vivendo somente para isso. Você tá somente nesse patamar Você aqui. está sendo pago já para não se preocupar com outra coisa. Eu tava conversando com quem? Eu assisti uma vez um pastor que tava falando que isso de música. E ele falou um negócio que eu achei interessante. Se Deus pudesse pagar os músicos pro Ministério do Louvor de todas as igrejas, se Deus pudesse pagar para você, ele pagava. Porque Deus gosta das coisas perfeitas. Isso é E verdade. muitas das vezes a gente até mesmo usa o nosso cansaço como verdade. desculpa para não É entregar o verdade. melhor. A rotina. Se Deus pudesse pagar para você ali, ó, só para receber o louvor perfeito, ele pagava. Lógico que ele não faz isso. É né? uma forma de dizer É só uma forma de se expressar. o quão Deus deseja o nosso louvor. Fomos criados para isso, né? Bom, vamos para as perguntas. Tá cheio. É muita coisa, né? Qual o significado do louvor? O significado do louvor? Sim, sei lá, a gente falou na primeira live, o significado do louvor é... Você quer falar isso daí? Não, pode falar, pode falar. Tá. O significado do louvor, assim, de uma maneira mais larga, dizendo, é elogio, engrandecer, Adorar reconhecer, Fazer em nome dele. né? Fazer em nome dele. O adoração e o louvor é uma coisa que a gente junta tudo que eu já falei. Adorar é o nome de A Jesus. gente junta. Eu tenho aqui a separação deles. Já falaremos sobre isso. Fala. Seja bem-vindo, Mari. É a primeira vez que eu vejo a Mari por aqui, hein, Mari Coelho? Primeira vez, seja bem-vinda. E a Lu já está por aqui, não está, gente? Ainda não. A Lu está aqui, que eu vi uma postagem dela chegando por aqui. Esse aqui já foi, qual foi o primeiro músico de que a Bíblia fez referência? Não, né? Foi. É que a gente estava falando no bastidor, meu cérebro. Gênesis 4, versículo 22 em diante. Fala, ele veio da linhagem de Caim. Da linhagem de Caim, gente. Da linhagem de Caim. O primeiro músico que a Bíblia relata, tá? Veio Gênesis capítulo 4, versículo 22, se não me engano, 22 em diante. Bom. Tá vendo? Pode sair coisa boa de Ah, Caim. e ele tocava, acho que é harpa e flauta. Se eu Tá não me engano. vendo? Que coisa boa. Gente, veja como o nosso cérebro nos trai. A gente já conversando nos bastidores e eu achei que já tinha feito a pergunta. Você acha que Satanás pode inspirar uma música? Pode. Muitas! Nossa! Menina, deixa eu Alô, música secular, tudo bom? Deixa eu falar uma coisa, foi o ano passado. Vocês aí já ouviram? Olha aí, vou eu falar. Eu sou Satanás, mas pra vocês terem uma ideia. Vocês já ouviram uma música aí chamada Meu Amigo Bob? Coloca no YouTube. Meu amigo Bob. Meu Amigo Bob. A música é tão infernal que ela chiclete fica na sua cabeça. Você ouve uma vez só você ouve. Mamãe, vou te apresentar o Bob. Procura essa porcaria. Se isso não for inspirada por Satanás, eu não sei por quem é. É uma coisa Deus pra não acabar com as nossas crianças. Teve uma vez que eu tava conversando sobre isso, mas faz muito tempo, eu nem lembro com que eu conversei, que a gente tava até músicas que os trechos são referências a Satanás. Sim. Tipo aquela, acho que é do Raul Seixas, eu nasci há 10 mil anos lá atrás. Tipo, ele vai descrevendo algumas coisas que você para pra analisar e fala assim. É o próprio cão. Então, O próprio Lúcifer. Não vai procurar não, irmãos, não faça isso não. Mas você, pai, você, mãe, dê uma olhada. Fica de olho no que seu filho está ouvindo por aí. Isso é o próprio Satanás, gente, não é possível. Um instrumento. Ó, essa é boa.
Um instrumento que foi consagrado para Deus pode ser usado para outros fins que não na casa de Deus. Não digo não na casa de Deus, mas não digo Para fins para o louvor de Deus. Tipo assim, ele foi consagrado, porque eu sei que o levita tem um instrumento, eu sei, né? Mas tem aquele instrumento que ele foi para aquilo. Ele foi comprado com aquela intenção, chegou aqui, ele foi consagrado para aquilo. E aí, eu posso pegar esse instrumento e levar para minha festinha ali com os meus amigos? Ah, mas é... Ah, para, mas é o meu aniversário, eu sou levita, poxa, não posso levar. Eu posso contar uma? Tem um amigo meu, ele é novo lá na igreja, né? Ele veio dessa vida contrária. Aham. Ele contou um negócio que eu achei. Vocês tocavam tamborim lá pros orixás. E eles ganharam um lá, vamos aí pra vocês. Do terreiro. Não quero mais não. Deram pra eles. Misericórdia. Prepararam tudo. Quando eles começaram a tocar aquilo, a mãe de santo falou, para, o que esse negócio tá fazendo aqui? Não, tira. Não, isso aqui não serve pra cá não. Isso aqui tá consagrado pro homem lá de cima. Não, aqui não. Da mesma forma que o instrumento que é consagrado a Deus não serve para outro. Da mesma forma o instrumento que foi consagrado também a demônios, não, por mais que você traga para a igreja, ele não sobe, ele bloqueia tudo. Exato. Foi consagrado para Deus, não tem como você usar para outros fins, para outros meios, que não seja para ele. Isso serve para tudo. O reverendo Luiz Prates falou isso aqui, foi muito bem claro. Ele disse tudo aquilo. Olha, eu dou de exemplo, aqui é tudo emprestado, tá? A gente trouxe para decorar, eu deixei claro para o Senhor. Eu falei, Senhor, é emprestado para o estúdio. Uma vez que eu consagrar, não poderei levar de volta. Não pode tirar da igreja. Entendeu? Não é bênção. Então, assim, o reverendo Luiz Prates deixou isso bem claro. Irmãos, o que você consagra para Deus, acabou. Não é mais seu. Né? Porque às vezes a gente traz uma coisa para a igreja, por exemplo. Vou falar uma coisa que mulher faz muito. Mulher. Trouxe o micro-ondas. Vou deixar aqui na igreja. Aí orou no micro-ondas um dia, consagrou o micro-ondas para a casa do pai. Sim, porque a gente usa micro-ondas na igreja. A igreja não é só uma hora, né? Não sei por que uma hora a irmã leva o micro-ondas para casa. Não vai ser bênção, irmã. Não vai ser bem, não. Quebra, mas preocupa na igreja. Entendeu? É só um exemplo para você entender. Não vai ser bênção, irmão. Não leva, não. Entendeu? Doa para outra igreja, faça alguma coisa. Mas não leva, não, porque não vai ser bênção. Consagrou a igreja, acabou. Então, se vocês me verem saindo com os meus livros, é porque foram só emprestados. Porque eu não sou maluca. Isso é real. Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. Não Uma vez que foi, pode ser um cabo de microfone. Ele foi chegado para a igreja, por mais que você leve para algum show que não tenha Deus como centro, não vai dar certo. O cabo vai quebrar, ou o cabo vai acabar influenciando, vai danificar todas as outras variedades. Não, influencia até no subir. Até no espiritual, até no Deus receber, isso, que é o mais importante, na verdade, no fim de real. tudo, né? Bom, se o levita, antigamente, ele tinha aquele propósito, ele já vivia ali na casa de Deus, a função de limpar era com ele, de cuidar da casa do Senhor. Qual o papel do levita hoje? Eu acho que levita em si não é só quem toca, quem canta. Todo mundo que trabalha aqui faz a obra. Todo mundo que faz a obra pode ser colocado aí no hall dos levitas, de alguma forma? Eu acho que sim, porque como a gente mesmo disse, levita é quem cuida do templo. Ele que cuidava. Então, pô, se eu tô aqui, eu perdi. Então hoje mudou, né? Assim. Até porque a obra hoje mudou, até o templo mudou. É porque é automático a gente relaciona levita com quem toca, quem canta. É totalmente automático, mas na verdade levita é quem faz a obra, muito mais, né? É muito mais amplo. Hoje, na verdade, está muito mais amplo, né? Você que acha que eu não sou um levita. Até mesmo falando desse quesito. Até mesmo assim, agora o levita que toca. Meu, cuidar do seu instrumento. Isso, o levita músico que toca. Meu, cuidar do seu instrumento. Uma vez eu fui numa igreja, gente, o teclado era pó puro. Eu falei, gente, que isso?
Já vi. Misericórdia, não, gente, cuida. É sério, não, e era da igreja. Mas o dele era um brinco. Falei, gente, que isso? Faz isso não. Absurdada com isso, quero morrer quando vejo. Tem que cuidar, tem que limpar, tem que zelar, porque o seu instrumento, ele é a sua arma. Sim. Quando você precisar, vai te deixar na mão. Tem até um amigo meu que ele tava na igreja dele e tudo mais, só que ele ia sair e tal. E ele deixou o baixo dele lá, ele falou, tô dando meu baixo pra igreja. Tranquilo, meu baixo foi embora. Aí depois de um tempo, ele ainda tinha amizade com o pessoal da igreja, ele voltou. Mas ele deu uma só olhada. emprestou, né? Não, ele deu um... Consagrou. Não, ele não consagrou, não. Ele deixou. só falou, pode usar, se não vou usar, pode deixar. Aí passou um tempo, ele voltou lá na igreja dele e tal, foi conversar com o pastor e viu o baixo no canto. Ele, interessante. Aí ele foi lá, o baixo tava todo jogado. Aí ele simplesmente pegou o baixo, guardou na capa, pôs nas costas e tava indo embora. Aí o pastor disse, ué, você não pode levar o baixo, você deu o baixo. Dado é dado. Ele, sim, eu dei pra vocês usarem. Não pra deixar de lado, já que ninguém tá cuidando, eu vou levar embora. Ele pegou e ainda foi embora. Errado ele não tá. Com certeza gente? não. Errado, instrumento ele é não tá. caro. Esse instrumento aqui, por exemplo, Douglas, não te cortando mais uma vez, ele foi doado, consagrado, então ele é daqui. Né? Louvor pra ensaiar, mas ela tá levando pra ensaiar, mas é pra ensaiar um louvor daqui. Esse negócio não pode ser usado em outro sentido. Da mesma forma que ele também não pode ser deixado jogado sem nenhuma importância, por mais que ele naquele momento não esteja sendo usado, ele tem que ser cuidado, ele é um instrumento pra Deus. Sim, Entendeu? sim. Pode continuar. Pode pegar. Eu acho que esse aqui é muito individual. Qual é o tipo de que melhor se adapta em nosso culto a Deus? Eu acho que é muito particular. Eu acho que não define muito do instrumento, define muito de quem tá tocando. O que você falou no início, né? Quem é você? Quando Deus se revela a você, ou a palavra se revela a você, revela quem você é. A palavra revela quem você é. E aí, a partir daí, você pode tocar uma... Não estou desfazendo da falta, entende? É porque o som é tão suave, não é aquele Até som... uma gaita, meu, se você tocar com a presença de Deus. Entendeu? A partir daí, o que você tocar na presença de Deus, seja Miriam no deserto com um pandeiro, ou Davi com a harpa... Até mesmo porque a gente ainda parte do mesmo princípio. O instrumento, ele é uma arma. Se você sabe quem você é, você aprende, você sabe usar a sua arma. Exato. Você pode, se Deus te revelou pelo teclado, você vai tocar ele com uma arma. Não, o louvor é espiritual. Não tem um teclado, mas tem um violão. Você vai tocar esse violão do seu melhor, da mesma forma. Nunca vai ser para você tocar alguma coisa só para mostrar que você sabe. Ou para se amostrar, né? Ou algo parecido. Precisamos tomar cuidado com isso. Sim, obrigada, meninas, me dando um recado aqui. O que é música sacra e o que é música profana? Pode existir música profana dentro do templo? Não diga, pelo amor de Deus. Para o mundo que eu quero descer. Ó, começando pelas músicas sacras. Antigamente, no ano de 1160, quando a Igreja Católica ela estava começando a migrar algumas músicas para ser cantada nos templos. Porque a Igreja Católica faz parte da nossa história cristã. Sim, muito. Né? Então, da mesma forma que a Igreja Católica, era ela que delegava, esse livro entra para a Bíblia, esse não, da mesma forma ela fazia com essas canções. Essa daqui serve, essa daqui se encaixa, essa daqui não. Então a música sacra eram as músicas que passavam pelo crivo da Igreja Católica. É como se fosse uma régua, tipo assim, essa tá dentro dos critérios. Isso mesmo. Isso mesmo. E as que não entravam, pelo crivo da Igreja Católica, e mesmo assim as pessoas queriam cantar, elas cantavam antigamente em praça pública. Então eles consideravam profano tudo aquilo que não vem de Deus,
ou tudo aquilo que não passava pelo crivo era chamado de profano. Mas eu acredito, não sei, que hoje o cristão é atento, né? O cristão... Ou deveria, pelo menos. O cristão criterioso, eu acho que ele por si só pode fazer isso, né? Assim, Não, hoje sim. Assim, hoje, o que são as músicas profanas de hoje? No tempo de hoje? As músicas que falam de violência, zombaria, zomba de mulher, zomba disso, zomba dos outros. E as músicas que essas tem violência, zombaria e ofensa. Hoje essas são as músicas profanas. Todas as vezes que a Igreja Católica ela encontrava alguma letra que ela não está certa. Às vezes uma palavra que acaba mudando todo o contexto. Então ela, por esses motivos, não entrava, não passava pelo crivo. E o que seria uma música profana hoje? Um proibidão, um funk. Você Não, mas não... foi que a gente abre o parênteses, a letra. Ah, não, sim, não, eu tô falando da letra, só pra você entender. Aqui, nitidamente, que gosta de funk. Não, mas calma aí que a gente vai chegar só pra você poder entender. Eu tô falando do quesito da letra. Porque você pode pegar uma música num modelo, naquele modelo de adoração que a letra dela é profana. Sim. Não fala nada de... Parece que fala de Deus, mas não fala de Deus. Tem uma aí... Dentro do contexto gospel. Dentro do contexto gospel. Tem uma aí que é super famosa, que todo mundo escuta aí. Eu já vi muitos cantores gospel cantando no YouTube. Não posso falar que é o nome de uma flor, que é o nome de uma planta. Mas ela não... Ela fala de... A letra dela em si é uma letra que fala do bem? Fala de fazer o bem, de fazer algo assim, mas ela assim, ela fala de Deus? Não fala. Não passaria por um crivo. Mas é uma letra bonita. É uma letra até bonita, mas... Pode trazer paz, conforto. Olha, dependendo ainda, né? Porque vem a questão. Gente, tem tudo isso. A gente vai chegar lá. Mas a gente termina aqui. Tem um pastor que eu gosto muito de assistir. Concordo que às vezes é um pouco exagerado. Talvez não seja, mas pelo mundo que a gente vive. Eu sei, parece até meio, meu Deus, de onde esse homem veio. Mas é Paulo Júnior, Paulo né? Júnior, né? Dá uma olhada no que Paulo Júnior fala sobre o louvor. Você vai ficar absurdado. São tantos louvores que falam de mim. Senhor, eu quero, Senhor, eu posso, Senhor, eu o Senhor fosse o centro de tudo. Então assim, hoje, no quesito hoje, toda a música, toda a canção que envolve o eu, né? Que envolve o egocentrismo, que envolve eu e não envolve Deus, sim, seria uma música, talvez não no nível hard, né? Porque não teria uma palavra profana, uma zombaria, mas seria uma música profana. Pode, né? Por exemplo, deixa eu ver uma aqui, só pra você aí que tá em casa entender mais ou menos o que a gente tá querendo dizer. Músicas que a gente louva talvez até no cotidiano, inclusive já vi na igreja também. Que é uma que é, ai meu Deus, assim, ai, você é o espelho que reflete a imagem. Não chore se o mundo ainda não te notou. A gente é bastante das reconheceu. Gente, não dá nem pra chorar se o mundo não notou. Acho que alguém que entende quem é, que a palavra se revelou, ela sabe que ela é ela e Deus e acabou. Não existe essa de alguém, né? Não existe essa de Natalina e notar e me amar. Amo Natalina, mas se ela não me amar, poxa. Ela que lute. Ela que lute, entendeu? Não é verdade. Não vou chorar porque Natalina não me notou. A gente permanece na vida aí, até a glória. Entendeu o que eu tô querendo dizer, né, amados? Vida que segue. Eu amo ela, tá, gente? Pelo amor de Deus. O que é júbilo e como ele pode ser visto na palavra de Deus. Eu não entendi. Como é que é? O que é júbilo? Alegria. Ah, tá. Felicidade. Ué. E como ela pode ser visto na palavra de Deus? Visto. Olha, às vezes o júbilo por si só, ele não é totalmente visto, assim, porque isso vai muito da personalidade de cada um. De como reagir, né? De como reagir, né? Eu poderia estar aqui pulando de alegria e não parecer. Tem dois meios. É assim. Tem dois meios, né? A palavra ela revela quem eu sou. Eu posso ficar triste por isso. Ou eu posso ficar alegre. É verdade. Eu tava tinha parado pra pensar nisso. Eu tava escutando uma vez, o pastor tava falando que ele foi fazer um seminário. Faz um seminário, né? De escatologia. Sim.
E ele estava contando assim que nesse seminário tinha muitos gays, homossexuais, enfim. E ele falou, mas por que tem tanto assim? Aí ele conversando com alguns, ele descobriu por quê. Porque os pais não davam conta em casa, na criação, então falava, eu vou te mandar para o seminário, porque você estudando a palavra, ela vai te mudar. E tinha alguns que saía de lá ateus, porque a palavra, ela revelava quem ele era. Entendo. Porque a palavra revela quem é você. Primeiro ponto, ela revela quem é você. Agora, se você quer mudar, é outra história. Ela não te obriga a mudar. Ela revela quem é você. Agora, se você quer mudar, é outra história. Eu vou pegar um exemplo. Vou pegar um exemplo Judas. Gente, Deus não se engana. E eu pego a palavra que o pastor Genil sempre falava, desde quando eu era pequeno. É que a gente acredita que Deus ele ganha no segundo período do segundo tempo dos acréscimos com muito sacrifício. Não, nunca foi assim. Jesus já sabia. Jesus sabia quem Judas era. Então por isso que Jesus tirou a bolsa de André, que antes ficava com ele, e colocou para Judas. Porque Deus tem uma coisa para revelar quem você é. Esse é o principal. Anotado? Por isso que tem Fala de novo. Fala de novo. Essa parte vai pro Instagram. Por quê? Dá pra contar, né? Por que que é? Por que Jesus tirou a bolsa das ofertas de André e deu pra Judas, coitado? Porque se não tivesse dado a bolsa para Judas não teria feito o que fez. Por que que Deus fez isso, menino? Jesus ele tirou a bolsa de André, que outrora ficava com ele, e entregou para Judas para revelar quem ele era. Porque Deus já sabia, mas Judas não. Porque o caráter de Judas, querendo ou não, já foi formado no meio ali dos publicanos, que era cobrar, que naquele meio já tinha roubalheira, já tinha falcatruas, já tinha ali muitas daquelas, né? Já tinha muita coisa errada, enfim. E ele decidiu andar com Jesus, né? Jesus chama, mas é você que decide vir, né? Então Jesus chamou, ele veio andar com Jesus. Jesus sabia quem ele era. Só que Jesus sabe quem é você. Às vezes você não sabe quem você é ainda. Porque muitas vezes tem pessoas na igreja. Eu ainda não descobri. Ainda não sei qual é o meu chamado. Porque você não leu a Bíblia ainda. Porque quando você começar a ler Bíblia, se aprofundar nela, ela vai revelar quem você é. Só que a questão é essa. Quando ela revelar quem você é, você se prepara. Porque você muda se você quiser. Deus não te obriga. Ela revela quem você é. Você quer mudar? Aí ele te ajuda. Se você não quer mudar, ele não te obriga. 2 pontos nesse. 1. Ela revela quem você é primeiramente pra você. Sim. Porque aí é onde entra o domínio próprio, o seu direito de escolha. Mas ela revela pro outro também. É por isso que às vezes a pessoa fala assim, você não me julgue. Não, porque revelou. A palavra revelou. É essencial. Aprenda uma coisa, isso é essencial para a obra de Deus. Revelar pessoas, revelar caráter. Para a obra de Deus aqui na Terra, isso é essencial. Por isso que ela revela não só para a própria pessoa, como revela para os outros também. Como é mesmo? Aquilo que é espiritual, tudo serve. Entendeu? Não é porque Deus pegou, entenda também. Não está aqui condenando o Judas, foi ele quem fez isso, ele próprio. Não é porque Deus queria que, precisava aliás, porque tudo precisava acontecer da forma que aconteceu, que a palavra revelasse a Judas quem ele era e revelasse também a todos quem era Judas, que a coisa deveria ou poderia ter terminado da forma como terminou. O final de Judas foi uma escolha dele. O fato de Deus revelar para ele quem ele é, ele ia ter que fazer até, porque teria que se cumprir, mas ele não precisava terminar como terminou, até porque salvação é um plano primeiro que Deus tem para todos, antes de tudo. Antes de tudo, meu amigo, antes da sua família, antes do seu emprego, antes do seu carro, antes do seu ministério, é a sua salvação.
até mesmo falando em revelação dentro do louvor, olha só que interessante. Quando Davi ele foi buscar a Arca da Aliança, né, em Obed-Edom, Davi foi buscar a Arca da Aliança, olha só que coisa. Quando Davi saiu para poder buscar a Arca, Mical, que era sua esposa, né, que ele ganhou ela, né, que era filha de Saul, Mical preparou tudo. Mical preparou a festa, ele foi buscar, vai trazer a arca de volta, que bom. Ela preparou tudo, ela preparou a melhor festa ela preparou a melhor festa daquele tempo. Ela preparou. Os soldados, né, que veio lá dos valentes de Davi, tomavam banho, se arrumavam, todo mundo já esperando só a presença. Quando Davi veio com a arca, né, diz as escrituras que Davi ele tirou aquela roupa, a alegria era tanta que ele tirou aquela roupa sacerdotal, pulava, dançava e se alegrava porque a presença da arca, né, porque simboliza a presença de Deus, estava de volta na casa. Ele externou o júbilo. Ele externou o júbilo, ele jubilou, ele se alegrou de uma forma extraordinária. Aonde, tipo assim, não é eu, é ele. Não fique feliz porque eu trouxe. Não, eu não trouxe nada, ó, tá aqui. Né? Amém, beleza. Quando Davi vai pro templo, Mical quer repreender ele, porque ele estava dançando. E aí ela foi repreendida, né? Que da dela não saía mais nada. E aí vem a questão. Precisou tudo isso para revelar o coração dela. Porque talvez poderia ser, viu a preparação? É a mesma coisa os congressos. Você viu que bonito, né? Igreja linda. Mas você pode ter o melhor instrumento. Você pode ter um Norte Texto. Eu vou chegar lá, eu tô nesse nível. Eu vi o Norte Texto essa semana, dela 16 mil, mas eu tenho fé, Aleluia. Eu não sei se eu compro um carro ou compro um Norte, mas amém, Deus é fiel. Mas aí a questão é... Aí sabe por quê? Muitas das vezes a gente coloca toda a nossa glória no instrumento. A gente coloca toda a nossa glória, não, eu fiz faculdade, não, porque eu estudei. Não, porque eu sou doutor. Você tá entendendo? Só que aí vem a questão. Muitas das vezes, Deus até permitiu que algumas pessoas fizessem faculdade, gravassem até CD, só para revelar quem ela era. Entenderam? É forte, irmãos. Às vezes a gente acha que... O louvor não é brincadeira, Entendeu? O louvor não é brincadeira. Seja bem-vinda, Edilene, Dorinha. O pastor Elson fala assim: hoje a maioria das músicas que são cantadas nas igrejas, as letras são voltadas para agradar ao homem. É fato, isso é um problema, um dos maiores problemas que a Igreja de Cristo enfrenta hoje. Já tem um tempo, né? Na verdade, tem um tempo que isso vem acontecendo. Então, assim, tá bem complicado. A área do louvor, ultimamente, Deus me perdoe a forma de dizer, a Igreja de Cristo ultimamente anda muito complicada. E a parte do louvor, então... Anda meio difícil. Quais são os principais aspectos de uma música criada por Satanás? Olha, eu posso começar? Eu acredito que tá certo, nesses últimos tempos Satanás tá com pressa também, porque da mesma forma que Deus tem pressa em salvar o seu povo, Satanás tem pressa em levá-los, entendeu? Em tirar essa oportunidade deles. Então agora Satanás está bem claro, acho que ele não está mais assim se escondendo. Ele quer o explícito, né? Ele tá explícito. Veja a música Bob que você vai saber do que eu tô falando. Mas, antes, ele não tem muita preocupação, assim, de ter, sabe, um aspecto. Às vezes uma música inocente, sabe? Às vezes uma música cantada pra criança, tipo, por exemplo, deixa eu lembrar uma canção de Nina aí, gente. Boi. Entendeu? Aí tem um assim, é tão estranho que fala assim... bebê tá na rede, mamãe foi... Ninguém quer me pegar. Que culpa Papai foi Na na roça, roça. mamãe foi trabalhar. Quem ficou cuidando da criança? Quem é que tá cantando pra criança, Senhor? Entendeu? Então, assim, são coisas... A gente tá brincando aqui, mas é só pra você entender que Satanás, ele não tem muito essa preocupação, não. Agora sim, agora nesses últimos tempos da igreja, porque a gente tá vivendo os últimos tempos, acredito eu, ele realmente não esteja nem aí pra isso mais. Então ele tá tomando de conta
Basta você olhar os funks proibidão aí, as músicas de sofrência, meu Deus do céu. Sou muita sofrência. Gente, eu tava vendo, eu andei viajando, então você tava ouvindo, né? Tudo. Nossa, tinha uma música que ela repetia no rádio 2, 3 vezes em 1 hora. E a letra dela era assim, o refrão era assim: se você for beijar alguém, testa esse beijo em mim. Antes de não sei o que, testa em mim. Então a pessoa estava se oferecendo para De um cobaia. homem de cobaia, se oferecendo como amante, se oferecendo como. Sabe, me leva. Aham. Então, Me leva. cara, isso só pode ser uma coisa de satanás, de Deus aqui no Com Brasil, né? certeza. Só que se você for falar pra pessoa que ouve isso, Deus me livre, entende? Porque. Ó, Não, até porque a pessoa que pode não. Desculpa. não, pode falar, legal. Só um detalhe Tá até. meio quietinha? Pode falar. Vai. A pessoa pode até não estar naquele sentimento ali de sofrência, mas é só ela ouvir que ela fica. Entendeu? Qual que é? Parece que é um negócio Induz a que gruda pessoa, na né? pessoa. Induz a pessoa a sentir aquilo. É algo muito doido. É a mesma coisa o filme. Uma coisa filme. Você tá assistindo o filme. Gente, não é a cena, mas é a música. É a música. É a música de fundo que te pega, que te assusta, te deixa leve, te põe lá pra baixo. Sonora. Você chora, não é por causa. Você chora, não é por causa porque a menina. Cada música é triste. Antigamente tinha um programa aí chamado Video Show, não nos processos. Que eles tinham um quadro disso. Saudades de show. Eles tinham um quadro falando disso. Eles faziam a mesma cena com músicas diferentes. Gente, é assustador. Aliás, sabe assim, a mesma cena. É surreal. Eles faziam com músicas alegres, com música triste. Gente, é impressionante. Então tome cuidado do que você anda ouvindo. Às E vezes eu você vai- assistindo também, né? É. Os filmes de terror são grandes exemplos. Eu não gosto de filme de terror, não. Eu tenho um certo medo. Mas não pelo que aparece. Um certo mesmo. As músicas que tocam. Aí quando essas vezes fica. Meu Deus. Então não Meu é Deus. exatamente aquilo que você tá vendo, é o que você tá ouvindo. Filme de terror é um exemplo ótimo. É sim, é Você verdade. vê como Satanás ele não precisa, ele não tá assim de se aparecer, bebê, ele tá assim só de te levar. Às vezes você quer ver assustadora, você assim alta, eu sei que na minha adolescência eu gostava de filme de terror. Tudo escuro, tô assistindo filme de Eu não terror. assisto. Aí no filme de terror toca aquela musiquinha daqueles brinquedos de bebê. Nossa, é verdade. Não, você tinha uma boneca assim, mano, joguei fora. O negócio do bebê que você põe pra animar o bebê pra te dar paz. No filme de terror é um susto danado. É. Não é. te dá paz, te dá Não é. terror. Parece brincadeira, mas não é. Como deve ser um músico que atua no louvor da igreja, aquele específico? Vamos colocar então ali o ministro, aquele que vai. De louvor? Ó, Como ele deve ser, o ser humano? Porque assim, o Paulo ele já orientou Timóteo, né? Procura Sim. homens retos, íntegros e tal. Isso serve para o levita também? Sério. Ele tem que ser íntegro, A primeira pessoa do coisa. bastidor respondeu. O primeiro de tudo do ministro de louvor, ele tem que ser íntegro. Ele tem que ser íntegro, tem que dar bom testemunho, ele tem que ser dedicado naquilo que ele faz. Vou te dar um exemplo. Eu entendo que a igreja é um hospital da alma. Quando você vai para o hospital, você tem que operar alguma coisa. O médico, não estou bem para te operar hoje não. Ferrou. Aí fica aí, amanhã eu volto. Não dá. Não. Porque tem pessoas que eu já conheci que foi pra igreja no último caso. Tipo, a última porta, sabe? A última porta. E foi. E aí Deus agarrou. Agora já a pessoa vai perder no último caso. Chega lá, o louvor é tudo mais ou menos. A própria igreja em si é tudo pra baixo. Mas, gente, a pessoa ela vai se matar. Não é por nada não. Porque porque tudo coopera. Agora o ministro tem que ser íntegro, ele tem que ser dedicado naquilo que ele faz. Ele tem que ter um bom testemunho, porque não adianta você estar lá cantando e fora, te pegar nas madrugadas aí nos amassos. Homem de uma mulher só. Se for pra namorar, que seja um namoro íntegro. Se for pra casar, que case logo. Melhor casar do que abrasar, né? Enfim, que seja uma pessoa íntegra, dedicada, uma pessoa de bom testemunho. Reta. 100%.
E de Deus, né? Também. Principalmente. Você acredita que já temos 1h10? Deus é bom, né? Não, mas ainda tem mais coisas pra falar. Temos, já estamos. Continue. O que acha dos hinos antigos? Devem ser cantados ou não? Os antigos? Sim, mas sempre. Não dá até nem como esquecer, né? Todo hino- Raiz. Porque assim, ó, todo louvor atual hoje do século XXI é respaldo do que veio atrás. Não tem como você viver algo novo se você não tiver um respaldo do antigo. Porque você tem que ter um respaldo de Tem que que ter uma era, base, né? para aquilo que você é, para aquilo que você pode fazer. Senão- Ok, levita. Mas que os levitas têm preconceitos com os hinos antigos. Ah, eu quero aqui a maioria mencionar tem, que isso é tem, real. tá? E às vezes nem é tão antigo, porque eu conheço hinos muito antigos. Desde a década de 90 ainda vai. Mas tem levitas que não gostam nem de louvar da década de 90 não, viu? Olha, eu sou uma pessoa nova. Eu sou uma pessoa Não, nova. eu sou novíssima. Eu comecei... Só tem, não diz isso. Tô brincando. E assim, eu comecei no louvor muito cedo, né? Sim. Então, eu sou de 2001, mano. 2001, não é muito longe. Essa é a geração 2000. Mas eu amo os louvores antigos. E graças a Deus eu peguei um pouquinho, mínimo ali da época que teve, que era só os antigão. Eu gosto, eu Amo acho. os Né? louvores Às vezes a igreja, assim, tem igreja que ainda dá pra você levar uns louvor antigo bacana. E é todo mundo vem junto. Mas tem algumas igrejas que não dá, porque a própria igreja já se renovou. E aí fica boiando, sabe? Tá, como é que é? Ah, mas esse Nunca nem assim. ouvi, né? E eu vou até confessar aqui, eu acho que eu já sou do outro lado, assim, eu acho que eu já tenho um pouco de preconceito com esses louvores novos. Nada contra, é uma coisa que eu percebo em mim mesma, eu já percebi. Eu tenho orado, Senhor, eu preciso me atualizar, senão eu tenho um certo de preconceito, sabe? Não vou mentir que é pecado, eu tô na casa do Senhor. Eu ouço, reouço, volto a ouvir de novo, sabe? Eu tenho toda uma... É como se eu fosse procurando os detalhinhos da música Entendeu? pra achar. Eu já tenho um pouco de preconceito. Deve ser preconceito mesmo. Muito cuidado com os louvores novos. Agora os antigos, meu filho, eu arrumei uma vitrola. Que agora tá voltando, né, gente? A moda. Ganhei Minha uma avó tem uns discos lá em vitrola. casa lá, ó, meu Deus, é amor. Das Sabe? irmãs. Aí você fala assim, então, pastora Kézia, qual foi os discos que você foi procurar? Diga-me. Eu fui procurar J Neto, Antigão. Nossa, eu gosto. Eu fui procurar Cícero, não deve nem conhecer. Não conheço mesmo. Entendeu? Levita Nossa, eu ia falar de Tuzinho de Chororó, mas... Vamos orar por ela. É que tem uma dupla que canta sertanejo, os Jairinhos, alguma coisa assim. Tem mesmo. E é Mamãe bom, Sim, era Ilha muito Silva é bom. Muito bom. Ele é a Silva. Ela tem mesmo. Não lembro Os mais bem. levitinhos, assim, coisa assim. É alguma coisa muito- assim, né? eu só É tenho bom? discos assim, eu não fui procurar discos, até porque não tem dos novos, né? Não. Mas assim, só discos antigos. Muito. Raiz e Ravel, gente, Raiz e Ravel. E qual é o Essa outro? daí eu nunca, né, na minha Eu só tenho né, me doar e claro, majestade do voz da verdade. Não que podia faltar. nunca, né? O louvor traz. O louvor traz. Eu não entendi. O louvor traz vitória contra os poderes satânicos em situações de conflitos e guerras. Eu acho assim que, tipo, a pessoa assim, pastores, eu conheço pastores que não gostam porque eles acreditam, e não entendo, não entro nesse método, mas eles acreditam que se eles estão ali no momento de guerra, e talvez essa pessoa que perguntou isso seja porque ela já tenha presenciado isso ou já ouviu isso, se eles estão no momento de guerra, por exemplo, lutando contra um demônio, expulsando um demônio ou algo assim, e tem uma banda louvando, uma pastora já me falou isso, meio que atrapalha, foi isso que ela me disse, meio que atrapalha, o louvor atrapalha, porque a voz dela não sai, tô falando o que ela falou, claramente, então o demônio pode não entender ou confundir e tal. Eu não entrei nesse critério
ministério, né? Mas ela não foi a única, eu já ouvi também algumas vezes sobre isso. Eu acredito que seja por uma questão de bom senso, né? Um exemplo, você tá ali no culto, no meio do louvor. Você tá ali no culto, tá acontecendo o louvor. Manifestou, né? Teve uma manifestação ali demoníaca, lógico que na igreja já tem ali os obreiros preparados para vir, né? E pôr a mão, né? E já expulsar. Agora a igreja, ela começa, agora o pastor, ou a pastora, enfim, começa aquela oração mesmo de libertação, e aí manifesta. Não, eu acredito que os músicos devem manter um som, sim, mas um volume razoável, e não cantando. Eu até concordo, mas não porque atrapalha a voz dela, enfim. Porque a autoridade ela não vem do microfone, né? Tem tudo isso. Não vem nem da voz dela, na nem da voz, é tudo uma questão de bom senso, porque o louvor também é uma arma de guerra. Sim. Né? Sim. Então, mas acredito que os músicos mantendo um volume razoável, dá pra fazer, dá pra você trabalhar. Porque é tudo questão de concordância, sabia? Uhum. Às vezes quem tá pregando não tem concordância com quem tá. Uma vez eu tava fazendo, um irmão pregar, e ele, irmão, faz um fundo pra mim. Eu falei, tá bom, sempre faço. Ele, põe um som de órgão, aí eu coloquei, eu falei, negócio estranho. Eu falei, estranho? Eu coloquei, mas não aconteceu nada. Eu falei, estranho. Porque não é diferente, né? Ei, e você tocou num ponto importante que é verdade. Você que é atento a culto assim, você que vem pro culto e presta atenção em tudo, tá ligado? De fato, quando o levita ele tá em concordância com a pessoa que tá pregando, rapaz, é bom demais. É outra coisa, né? Outro nível. Que culto bom pra toda a igreja. O culto é bom em todos os sentidos. Agora você quer ver Deus me perdoe que eu sei que o culto é nós que prestamos, mas você quer ver um culto ruim, é o levita e o pregador não ter harmonia. E falou tudo. Nossa, gente, é uma coisa que parece que não vai. E eu já vi isso, sabia? Tava na igreja, no culto, aí o pregador subiu, começou a pregar. Aí ele falou assim, alguém pode vir fazer o fundo pra mim? Claro que não fui eu, tá, gente? Aí, não fui eu tava lá só visitando. Aí a pessoa subiu, começou a fazer o fundo. Aí não sei o que aconteceu, a pessoa tava, sei lá, tava estranha, aí faz uns toques estranhos. Aí no meio da pregação o pastor olhou assim pro cara e falou assim, obrigado, você pode ficar lá no seu lugar, tá bom? Tirou o levita ali, assim, eu concordei com ele ali, porque assim, não dá. É uma feio. Porque a partir do momento que você atrapalha o que o outro tá fazendo aí, eu acho que eu sou dessa, gente. Se tiver me atrapalhando, eu prefiro pedir pra sair, né? Sabe o que? Mas sabe o que é? É que assim, a comunhão é o principal de tudo, né? E às vezes, acredito que isso não acontece aqui, não acontece lá, não acontece onde você congrega, mas tem algum lugar aí que, né, o povo que não tá assistindo, que acontece. Que às vezes a banda, né, da igreja se sente mais do que o pregador. Às vezes o pregador desmerece quem canta, e às vezes já tem isso. Isso não acontece em lugar nenhum, não, mas é coisa da sua cabeça. Não, acho que eu sonhei com isso, pode ser. Você tem uma imaginação muito fértil. Mas quando tem realmente a concordância, porque de certa forma os dois, meu, é um só. Sim. Não é um melhor que o outro, né? Mas tem lugares que infelizmente, Fica claríssimo, né? Eu já vi lugares que acabou o louvor, não tinha nenhum músico na igreja. Aí no finalzinho da palavra os músicos brotavam. Eu falei, oxi! É uma coisa muito... Brotava no chão. Gente, o que tá acontecendo? É uma coisa muito louca. Só uma coisa... Levitas, não façam isso. Isso é muito feio. Não, isso é feio pra você. Sabe aquele conselho que sua mãe dava quando você era criança, que ela chegava pra você e falava assim, a gente vai sair, você não faça isso que é feio, tome pra sua vida, destruindo pra agora. É muito feio você subir no altar, fazer o louvor, aí o céu desce, você lá, não é? Né? Aí começa a palavra, você some, é muito feio. É a mesma coisa você numa festa, comer e ir embora. Sem nem falar com o dono da festa, né? Exatamente. É muito feio. Isso é questão até de educação para com os demais que estão ali, entendeu? Imagina para Deus. Eu fico pensando, Deus vai dar som. O livro de Lamentações de Jeremias, ele foi escrito no momento, né, pelo menos diz a história que enquanto estava sendo escrito, era escrito com choro e com base de canções.
Agora entender porque a canção que inspirava, por isso que chorava. Né? No momento que eu estava migrando alguns hinos sacros, não existia ainda notas musicais, não tinha instrumento junto. Só acho que do ano 1200 em diante que passou a ter as notas musicais, onde passou a ter aquela organização, e aí a música não, ela foi se aperfeiçoando no decorrer do tempo. Deixa eu te falar, Douglas, você como levita, você, Nathalie, já teve a experiência, tem nada a ver, mas tem, já teve a experiência de, tipo assim, sonhar com um louvor nunca ouvido, ou você mesmo acordado, ouvir uma canção que jamais tenha ouvido? Já aconteceu? Não, ainda não. Eu já tive experiências assim, de eu estar tocando, né, de eu estar tocando ali no culto e eu fechava o olho e eu sentia como se alguém chegasse assim por trás de mim. Eu sentia que ela colocava a mão dela por cima da minha e eu fazia umas notas que eu não sabia, mas eu ouvindo eram as notas certas. Às vezes nota que se sobressaía das outras, mas se encaixava perfeitamente. Tipo, aprendi acordes que eu não sei como, não sei nem como, mas eu sei que se encaixa. Já tive essas experiências assim. E assim, você como levita, por que você acha que isso acontece? Estamos indo para o outro lado. Por que você acha que isso acontece? O que Deus está querendo com isso? Quando alguém Sente uma coisa. vive essa experiência de ouvir algo nunca ouvido. Eu acredito que é algo que, assim, a experiência que a pessoa tem com Deus é algo muito pessoal, né? Mas eu acredito que seja revelações. Por exemplo, a Bispa Sônia, né? Ela conta sonhos, que a maioria das canções que chegou a escrever foi dada a ela em sonho. Então, porque assim, eu já tive um sonho, não foi, Vitor? Eu tive um sonho, uma música inteirinha que eu nunca ouvi na vida. Olha só. Hein? Não é, menino? Mas isso faz muito tempo, isso faz Deveria mais ter de uma escrito. década. Pois eu não deveria ter escrito, menina, mas era só a música, não tinha a letra, entende? Só a harmonia. Só a harmonia, eu achei interessantíssimo. E foi num sono à tarde, menina. Eu acordei assim do nada com aquela música na cabeça e eu ouvia ela todinha no sonho, mas não me apliquei a isso, não vou mentir, nem fui orar. Olha como eu sou. Acontece. Perdão, Senhor. Momentos. Mas você queria falar sobre algo, fique à vontade. Fale. Assim, só pra gente ter, falando de louvor, né? Só pra gente ter uma compreensão maior. Falando de louvor. Que a gente mistura louvor, música e adoração. Embora separados, vamos fazer uma dicotomia. O que é o louvor? O louvor, ele louva, né? Ele exalta, ele engrandece, ele reconhece o espírito a quem ele louva. Você vai louvar o Pai Exu, o louvor reconhece a ele. Né? Enfim, como a gente tá falando de louvor para Deus, né? Então, enfim, o louvor... que eu ia perguntar, né? O louvor, ele também pode ser não para Deus, vamos dizer assim. Sim, por quê? Olha só. Nós sabemos que Satanás, ele é espiritual. Isso é real. Satanás é espiritual. E o louvor, né? E o louvor, de certa forma não. O louvor mesmo, ele é espiritual. E o louvor traz reconhecimento. Quando você louva a Deus, você está reconhecendo a Deus como seu Senhor, quem Ele é. Quando você está louvando a Satanás, você está reconhecendo Ele. Né? Assim, o que acontece? Desde a nossa criação, né? Nós somos corpo, alma e espírito, certo? Na verdade, nós somos um espírito dado por Deus, né? Um corpo, né, tirado da terra, né, pelo pó da terra, e disso gerou a alma, né? Nós somos três em um, né? Corpo, alma e espírito. Então nós podemos desejar tanto as coisas terrenas quanto as coisas espirituais. Isso é real. Então quando a gente está louvando a Deus, você está mostrando para o seu coração o caminho. Né? Você está indicando para o seu coração o caminho. Aquele que é espiritual inclina-se para coisas espirituais, quem é carnal inclina para as coisas carnais. Quando você louva a Deus, você está indicando o caminho. E o que é música? A música, ela é a forma aprimorada do louvor. Porque o louvor, por si só, não precisa de ritmo. Não precisa de harmonia, não precisa de melodia. Né? O louvor por si só não precisa disso.
E o que é a música? A música ela é o louvor, só que de uma maneira aprimorada. Você colocou sequência, você colocou ritmo, Você estruturou. você estruturou o louvor, ou seja, você teve um trabalho a mais para apresentar para Deus. Seria como. É que eu tô tentando entender para a pessoa também entender. Sim, sim. Seria como a gente pegasse uma molécula, estruturá-la, Isso mesmo. fazer daquela molécula algo mais Elaborado. elaborado. Exatamente isso. A gente fala do que a gente mais ou menos entende. Em laboratório, aquela coisa totalmente desestruturada, você monta ela, de repente você vê ali uma coisa formada. Acho que num exemplo de um texto seria mais fácil de entender, talvez. Você pega um texto e você só escreve. Sim, E aí depois você vai estruturando por tópico, subtópico, sim. pra trazer um conhecimento daquilo que você escreveu. Você vai organizando, As né? ideias, Você vai organizando. Porque aí você coloca ritmo, né? Porque até então, antigamente, em si, quando você louvava aos deuses pagãos, não necessariamente precisava de instrumento. Era o coração da pessoa que se inclinava para aquilo. Alguns aprendeu assim, cresceu, nasceu, já cresceu naquele meio, então aprendeu daquela forma, né? Outros, aí passando o tempo que foi tendo essa aprimoração dos instrumentos, né? Então a música, ela é isso. Aí a música já é a junção de algo material com aquilo espiritual. Você pegou algo espiritual e você incorporou ela com o material. Aí você entrega para Deus. Essa é a música. E aí vem a questão, e o que é a adoração? A adoração é a resposta. Você entregou, Deus recebeu, Deus é a resposta. É mesmo, menina? A adoração é a resposta, porque a adoração é a manifestação. É a manifestação do qual você louvou. Você louvou a Deus, você preparou um louvor a Deus. Você colocou em música, você tá tudo certo ali. Preparou. Você entregou a ele, ele desceu, é sinal que ele recebeu. É a resposta, é a manifestação dele. E aí vem a adoração. Através do Espírito Santo. Isso Sim. mesmo. A adoração é a resposta do louvor que você entrega. O louvor é algo que você entrega. Da mesma como eu dei o exemplo do Cristo da oferta, né? Que a palavra ela revela quem você é, certo? E aí essa parte aqui é muito perigosa. É muito perigosa. Por isso que tem pessoas que se desviam da igreja no quesito de músico. Tem músicos que eles não são consagrados nem para Deus e nem para o diabo. Tem músicos que não são consagrados para nenhum dos dois. E ele toca tanto na igreja, tanto toca no meio secular. Ele toca bem. Ele faz perfeito, porque ele se dedicou para o seu instrumento. Ele faz perfeito. Mas você não vê a atmosfera de Deus descendo nem quando ele toca na igreja e nem a atmosfera do espiritual quando ele toca também no mundo. Então não é correto dizer que assim, se você não louva a Deus, vamos colocar assim, automaticamente você louva o demônio. Não. Não é. Você pode ser uma pessoa neutra na vida, café com leite. Pode ser. Só que uma hora ela vai ter que... Uma hora você vai ter que decidir. É aquela coisa, né? Pessoa em cima do muro, só que o muro também já tem dono, então. Porque, como eu falei, né, que o louvor ele é também reconhecimento. É tudo que Satanás ele procura de volta. Né? Aí já é outra história, já é outro tema. Outra coisa. É tudo que ele procura de volta. Né? Reconhecimento, é tudo que ele quer. Né? Porque desde o princípio, do princípio da humanidade, ele sempre trabalhou para inclinar o homem para o lado dele, para desfocar Deus. Né? Eu vou pegar um exemplo. Ananias e Safira. Eles estavam bem. Sim. Eles estavam bem, estavam bem. Só que eles resolveram ofertar. Foram lá vender a propriedade, mentiram a questão do valor e entregou. Pra quê? A primeira coisa que o apóstolo falou não foi dar oferta. Por que você mentiu? Né? A primeira coisa que falou foi porque já revelou ele primeiro. Né? Então, por isso que a palavra revela quem a gente é. E a partir disso, a gente pode trazer um louvor perfeito e agradável. Por isso que, olha só que interessante, né?
que diz o texto, né? Que muitos me adoram em espírito, né? Que Deus ele procura aqueles que adoram em espírito e em verdade. Porque, querendo ou não, estar no altar louvando te traz um certo holoforte, né? Isso é notório. Como é que se fala? Te traz um reconhecimento, te traz um status. Não é voluntário que fala, tipo, não tem como se fazer, é normal isso. Porque te coloca em evidência, né? É automático. Então, toda situação que você é colocado em evidência, automaticamente. E aí, o que você faz com isso? Olha outro exemplo bacana. Que exemplo bacana. Que eu falei que Davi, quando ele trouxe a arca de volta, né? Quando Davi trouxe a arca de volta, que ele estava dançando, aí entra esse... Depois de Davi é o que eu mais gosto, né, de Asaf. Nessa parte que entra Asaf. Ele corta toda aquela barreira, né, de segurança do rei e consegue pegar na mão do rei, né? O rei pega na mão dele, acha graça nele, dança com ele, enfim. Ali começou... Desculpa, pra gente entender. Sim. Mas quando você falou que Davi e a harpa, vamos dizer assim, porque era o instrumento dele, em outras palavras, eram neste momento em que Davi reconhece a Asaf, o mesmo sentimento, vamos dizer assim, não foi ali que a essência de Davi também passou para Asaf, ou eles tinham a mesma? Eu acredito que era mesmo, porque Asaf já veio da linhagem de Levi, né? E aí vem a questão interessante, né? Só que questão interessante. Davi, ele tocava, né? Enfim, ele até veio da tribo, né? Ele até veio da linhagem em si. Só que ele não foi ungido para isso. Ele foi ungido para ser rei, não foi ungido para ser músico, para ser levita por si só. Né? Mas Asaf, sim, Asaf já foi preparado para isso, né? Passando-se o tempo, né? Asaf já grande e tudo, quando se vai inaugurar o templo, já não era mais Davi, né? Davi já estava morto. Seu filho precisava de alguém, né? Salomão precisava de alguém para poder reger o coral. Ele chama Asaf para poder reger os músicos, enfim. Asaf prepara o seu melhor louvor. Você vê isso lá, segundo Samuel. Ele prepara o seu melhor louvor. Ele preparou tudo. E diz a história que quando chegou na hora, quando Asaf foi apresentar, na hora dele, uma nuvem de glória ela parou em cima do templo. Uma nuvem era algo nítido, notório. Quando a presença de Deus desce, é notório. É visto mesmo de longe, é notório. Uma nuvem parava na frente, em cima do templo, e dentro do templo todas as pessoas ficavam meio que paralisadas, elas não conseguiam se mover. De tamanha era a glória naquele ambiente. Aonde eu escutando um pastor falando, ele até esboçou, eu achei até interessante. É onde Deus preferiu descer e escutar direto. Não, ninguém vai foi para mim. Foi algo muito íntimo, algo muito particular, muito privado dele. Muito Asaf dele. Assim. Muito Asaf dele. Nossa, gente, é muito bacana. Assim, o louvor, ele é algo muito forte no sentido espiritual e até mesmo no próprio material. Só que aí vem aquela questão, né? Vem aquela questão. Porque a parte do louvor hoje, por si só, ela não é tão valorizada como antes. Sim. Embora, eu até comentei com a minha esposa, nos Estados Unidos, né, nas igrejas batistas, Filadélfia, enfim, nos Estados Unidos, os músicos lá são salariados, chama de diretor de coral, né, que eu fui pesquisar isso daí. É o líder do louvor, da banda, o líder do coral. Eles se dedicam, quando você vê lá algum vídeo lá, os americanos, tem alguém que se dedicou só para aquilo acontecer. Ele é dedicado só para isso. O líder de jovens também lá nas igrejas americanas também, ele é salariado da igreja, ele se dedica só para isso. Por isso ele é chefe de jovem. Eu sei que é difícil ser líder de jovens hoje, mas ele se dedica para isso. A questão musical tem toda essa dedicação e também tem toda essa estrutura. Apoio. No Brasil, por que nós não somos assim no Brasil? Porque, infelizmente,
existe um quesito que fala mais alto de qualquer coisa. E não é dinheiro, é o orgulho. Eu quero que a minha igreja seja melhor que a sua. Então, é aqui. Tá como você entender? Não, porque a minha tem que ser melhor, então eu vou comprar uma aparelhagem melhor. Não, a minha tem que ser maior, a minha tem que ser mais bonita. E aí... E nada, Douglas, isso não existe. Não. Imagina. Acontece só nas outras igrejas que não. Foi coisa da minha cabeça. Isso daí. Você sonhou com... E nisso, acaba tendo aquela competição de músicos. Sim. Né? Eu vou pra cá porque aqui tem mais pessoas pra me tocar. Sim. Aqui eu vou Ou tem tocar um pra mais equipamento pessoas. legal. Tudo isso envolve. Aí por isso que é muito necessário, é muito importante o músico, né, o levita por si só, ele ter a sua identidade. Porque quando ele tem a sua identidade, ele se encaixa no lugar certo. Eu até escrevi um negócio aqui, ó, interessante. Quando você louva, né? Quando você louva para Deus, você está mostrando para o seu coração o caminho. E isso é interessante. Aí, olha só. Quando você louva primeiro Deus, não, acabei. Isso mesmo. Cola. Não, tem que ter uma colinha, né? Sim, tá certo. Né? Porque isso aqui é muito importante. Porque quando você louva, até mesmo ressaltando, Deus ele vai analisar primeiro você. Isso é fundamental. Sempre. Primeiro você, depois quem você trouxe. Por que Deus analisa primeiro você e depois o que você trouxe? Porque Deus também é Deus de justiça. E Deus também é um Deus de recompensa. Consegue compreender? É muito, por isso que ela fala que é difícil que nunca vi, né, um justo mendigar o pão. Porque Deus analisa você. Primeiro você. Porque não tem como você chegar, tá aqui, e você colocar lá no remetente anônimo. Não, Deus quer saber quem é você primeiro. Ele analisa você, depois é que você trouxe. Exato. E aí ele te recompensa. Exato. Né? E às vezes essa justiça ela não é notória. Essa justiça é algo que você tem no seu coração, a sua intenção. Sim. Né? Então às vezes você vem com o louvor muito bem preparado, ensaiado, mas a sua intenção O seu é coração. outra. O Martinho Lutero, ele falava, ele tem uma frase que eu gostei. Martinho Lutero tem uma frase assim: quem louva, ora duas vezes, porque a oração também é um louvor. Também é. E também uma palavra cantada. Por isso que é importante. Por isso que eu falei que a palavra, ela revela quem você é, ainda mais no quesito músico. Canta bem, toca bem. Você não consegue parar e conversar com a pessoa de Bíblia, porque ela não conhece. Entende? Por isso que tem que ter equilíbrio. Você tem que manusear bem o seu instrumento e também a palavra. Você tem que ter esse equilíbrio. Seja bem-vinda, irmã Cecília. O Ailton tá por aí. O Ailton lá de Arapiraca, nosso amigo. O Ailton? O Ailton. Ele assiste. Ele tá Caramba. falando, estou mais uma vez na audiência sempre. Não Aí sai. até meu pai tá por aqui. Seja bem-vindo, irmão, em nome de Jesus. É Joaquim. O pastor Edeildo está em procura agora, devia estar resolvendo os assuntos. Fala, pastorzão. Nós vamos terminar, claro, com louvor. Tem que ter. Hoje tem louvor. Porque, como o Douglas falou, o louvor ela é uma oração. Ela é uma palavra cantada. Mas antes de terminar, antes da gente finalizar com o louvor, eu quero falar duas coisas. Primeiro, semana que vem vai estar aqui. É semana que vem que vai estar o reverendo Luiz Prates, né, meninas? Falando sobre Santa Ceia. Acredito que sim. Nós vamos um tema muito importante. Vamos falar sobre Santa Ceia do Senhor. É uma coisa que traz muita confusão, vamos dizer assim. Não, irmãos, confusão de briga, não é isso? Confusão mesmo de entendimento, né? Porque cada um tem um jeito e nós não vamos aqui discutir formas de você ministrar a ceia, não é isso não. A gente vai aprender o que a palavra diz sobre Santa Ceia com o reverendo Luiz Prates, quinta-feira que vem. E quero dizer para vocês que esse mês de setembro ele será o último, por enquanto, do Bíblia em Questão. Poxa, é a primeira temporada, que agora a gente está na época de séries, a gente só fala assim. A primeira temporada, né? Season 1. A gente vai parar por um tempinho, mas o ano que vem, em nome de Jesus, a gente vai retornar
com Bíblia em questão. Então, você que gosta, né, que acompanha sempre com o Ailton, esse período aí de setembro, não perca, porque será muito bom, os temas também serão bem interessantes. Já vamos começar com Santa Ceia, não quero criar polêmica, tá, irmãos? Vai ser bom, vai ser bom. Outra coisa que eu quero falar pra você, levita. Eu não sou levita propriamente músico, né, como o Douglas falou, mas eu sou uma Levita é levita, cuidadora do templo. porque desde os 16 anos que trabalho pro Senhor. E eu sei, por experiência própria, o quanto é desafiador você se manter sã, você manter seu coração em Deus, você se manter fiel pelas tentações que você sofre e pelas injustiças que você também sofre. Fazer a obra de Deus é algo que requer muito de nós. Parece que não, mas requer muito. E acima de tudo requer integridade e interesse. Então assim, talvez você esteja aí falando ou pensando, né? Nossa, vocês falaram tão lindo isso do louvor. Vocês fizeram um programa tão bom falando sobre o louvor. Mas na prática não é dessa forma. Infelizmente, Mas nós sabemos. como o levita, vou falar agora, o levita Douglas falou aqui, a nossa realidade, a realidade do Brasil inteiro, isso não é privilégio de igreja A ou de igreja B, isso é do Brasil inteiro. É uma realidade muito difícil e complicada, não é como nos Estados Unidos, por exemplo. E isso se dá por inúmeras coisas, né? Pela ambição, pela visão em outras coisas, enfim. A gente não vai entrar nesse critério. Mas o que eu quero dizer para você é que você se mantenha são. Porque você tem um chamado, e foi dito aqui que chamado não se retira, não é retirado. O dom não é retirado. Eu já ouvi pessoas falarem assim, Deus dá o dom e Deus... Não é que Deus tira o dom, não é isso. O dom está ali. Mas é que a manifestação dele tem que ser para a glória de Deus. Deus te deu um dom para que você use ele para a glória dele, para benefício da obra dele. Se você não vai usar para isso, não é que ele tira, mas não vai acontecer. Entende o que eu estou querendo dizer? Mas o dom está ali. Então, se você é um levita, irmãos, que está aí meio capengando, ou se não aguentou a realidade da igreja, pelo amor de Deus, volte. Volte, porque a gente não tem outro caminho, irmãos. Eu disse aqui que antigamente, atrás, Satanás, ele era mais, vamos dizer assim, não tinha muita pressa. Entendeu? Ele comia, como a gente fala ali, pelas beiradas, entendeu? Mas hoje ele sabe que Jesus está às portas, ele sabe que a gente está vivendo o último tempo da igreja, então ele está com fúria total. Vê um jornal aí que você vai ver do que eu estou falando, de como Satanás está agindo no mundo. Então, assim, não é tempo da gente ficar se perdendo por causa do outro. Sim. Porque na realidade, a maioria das vezes, quando a gente se afasta do Senhor Jesus, às vezes não é nem por nós mesmos, entende? É pelo outro. Pelo que o outro fez, pelo que o outro deixou de fazer, pelo que o outro falou. Então, assim, não é tempo para isso. Lembre-se que você tem um Senhor, que é seu Senhor. E antes de tudo, o que Ele quer te salvar. Amém? Em nome de Jesus, que pelo menos essa noite, esse programa inteiro tenha servido para você. Abre. Eu quero agradecer, em nome de Jesus, mais uma vez mandar um abraço para todo o pessoal do Nordeste. Foi maravilhoso. Espero que Jesus me proporcione de novo, não demore muito. Obrigado, Senhor. Mandando só um abraço para a Rosimeire e para o irmão Josias. A gente vai terminar com louvor. Vamos louvar o quê, exatamente? Grande. Você toca um grande violão? Não, irmão. Oi, irmão. É que eu não sou bom no violão, entendeu? Você vai fazer as notas, mas... A Levita não vai querer vir louvar? A Levita do bastidor. Não quer. A gente tem levitas aqui nos bastidores, mas vai louvar ali. Poxa, Deus é muito bom. Glória a Deus. A música não é grandes coisas mesmo? Grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Não é da harpa esse também, não? É da... Não, né? Pastora Ademar de Campos. Pastora Ademar de Campos, muito bom.
Falando os louvores da harpa, né? A maioria deles foram dados as letras em momentos mais difíceis que as pessoas passavam. Sempre há uma coisa boa, né? Para se retirar de alguma dificuldade. É verdade. É o Senhor e motivo de louvor na cidade do nosso Deus, teu santo monte. Alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Eu não cantei porque eu não queria atrapalhar, irmão. Glória a Deus. Deus abençoe você que está aí no seu lar, que você tenha uma noite de descanso. Deus abençoe a sua família, Deus abençoe os seus projetos. E você que é um levita aí, que Deus abençoe o seu ministério em nome de Jesus. Que você possa receber renovo em nome de Jesus. Obrigada, gente. Sem palavras para vocês sempre. Mas estamos juntos. Sempre. Bianca, estamos juntos. Fiquem com Deus. Deus abençoe.